A Bíblia, se não é clara ou o texto bíblico não é acessível ao seu significado, temos dificuldade de entender que ela mesmo pode se autoexplicar. Porém, o testemunho bíblico ele é inequívoco. A Bíblia é tão clara que pode ser entendida tanto por crianças quanto por adultos. Especialmente, eu digo, nos ensinos básicos que ela contém. Jesus citava inúmeras vezes versos das Escrituras, iluminando mentes que vagavam em meio a tradições que acabavam por ofuscar o real sentido do texto, ou mesmo para expandir a compreensão de certos assuntos. Era costume de Cristo utilizar os dizeres: não leste o que fez Davi, não leste na lei, não tendes lido que o Criador, nunca lestes na Escritura sobre a pedra, sobre a ressurreição, sobre o abominável da desolação. Esses textos que Cristo apresenta esclarecem e esclareceram muitas mentes sobre esses diversos assuntos que ele fez questão de lembrar que estão escritos, são inspirados e estão acessíveis. Essa acessibilidade nos garante que não precisemos de intermediários humanos que dê uma interpretação fora da Bíblia para aquilo que é claro na Escritura. Portanto, a própria Bíblia nos encoraja a estudá-la por nós mesmos, pois somos capazes de entender a mensagem de Deus para nós e não somente isso. Ela admite que cada crente é um sacerdote e deve se empenhar no conhecimento de Deus, no conhecimento de sua palavra e transmitir essa palavra a outras pessoas, testemunhando dele e orando pelas pessoas. As Escrituras devem ser tomadas em seu sentido literal, a menos que se trate, obviamente, claramente, de uma linguagem figurada. Não é preciso retirar a casca e alcançar o miolo de um significado místico, secreto, alegórico, que somente um guia espiritual poderia descobrir. Há uma verdade definida, pretendida pelos escritores bíblicos, e não múltiplos significados subjetivos incontrolados no texto, mas tendo a capacidade de serem, de forma definida e clara, apresentados na Escritura. Isso não significa que não nos deparemos com textos ou ideias que não consigamos captar de primeira ou compreendermos totalmente. O apóstolo diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 a 12, ele fala sobre os profetas ali, que eles indagavam e queriam acerca da salvação, e apesar de profetizarem, isso não foi revelado para eles, mas foi revelado por meio do Espírito às pessoas que recebem o Evangelho. Outra dificuldade de compreensão, Pedro relata em 2 Pedro 3,16, falando sobre as coisas difíceis de entender das cartas de Paulo, sendo o ponto de partida ali esses escritos para ignorantes e instáveis deturparem as demais escrituras, isso para a própria destruição. Todavia, as passagens de Paulo, visualizadas num contexto amplo, podem ser certamente entendidas. Mas somos falhos, somos humanos caídos e às vezes não conseguimos compreender a totalidade e conhecer claramente algumas coisas da Bíblia. Para Paulo, os escritos sagrados podem tornar-nos sábios para a salvação. Mas ele também toca um problema sério, a saber, a nossa atitude com respeito à Escritura, mais precisamente com respeito a Deus que se revela nas Escrituras. A fé em Deus, a fé em Cristo e o permitir da atuação do Espírito Santo na vida são importantíssimos ao estudar a Bíblia. O espírito de incredulidade faz com que as pessoas não cheguem ao entendimento. Jesus, conversando com os judeus incrédulos, ele disse em João capítulo 5, versículo 46 e 47, porque se de fato cresceis em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se porém não credes nos seus ensinos, como crereis nas minhas palavras? Paulo também fala nesse aspecto de incredulidade dos homens dos últimos dias. 1 Timóteo 3, 7 fala: aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Isso não porque a palavra de Deus não seja clara e acessível, mas pelo seu comportamento incrédulo e perverso.